galera! E aí, como é que vocês estão, vovozinhos e vovozinhas? Já fizeram seu treininho hoje? Eu sou o Diego Machado, à minha esquerda, Pedro Lusso. Olá, pessoal, tudo bem? À direita, Cabelo, Thiago Guimarães. Fala, gente, beleza? E hoje aqui com o professor doutor Silvio Teles. Hoje a gente vai falar sobre envelhecimento, educação física, atividade física, muita coisa legal pra falar. Nós somos o Academia de Quinta. Sejam bem-vindos. Bom, pessoal, me sinto muito honrado do Silvio ter aceito nosso convite. É um cara que na área acadêmica é uma extrema referência. Pessoal que estuda aí, pessoal que está na faculdade ainda que assiste a gente, o Silvio ele é professor da faculdade da UERJ e da UFRJ. Além de ser um cara extremamente acadêmico, um cara que publica artigos pra caramba, que fala super bem e também é um cara da prática. O Silvio também é treinador do polo do Fluminense. Então, assim, muito legal a gente trazer um cara que, além de ser uma referência da teoria, também é um cara da prática. E o Silvio, por que a gente chamou ele para esse tema, que é a terceira idade? A tese de doutorado dele foi em cima disso, né? E é um tema que a gente já quer falar há um tempinho no programa, porque é algo que está crescendo no mundo, né? A gente sabe que o mundo está envelhecendo, né? O mundo está envelhecendo, que a gente vai chegar lá, a gente pretende chegar lá e pretende chegar da melhor forma possível. Então, assim, a gente tem uma proposta para o pessoal, para quem está assistindo, quem for acompanhando o programa, a passagem do programa, vai entender do que a gente está falando, das oportunidades que estão surgindo no mercado. Só que não adianta só a gente saber das oportunidades que estão surgindo, a gente tem que entender o mercado. Perfeito. A gente tem que entender o histórico desse mercado. E nisso eu lembrei do Silvio, eu acompanhei uma apresentação dele sobre o doutorado dele, que eu falei, cara, perfeito, ele sabe tudo para poder falar com a gente. Então, assim, o contexto histórico, como funcionou a legitimação da atividade física para os idosos, como isso aconteceu. Silvio, seja bem-vindo e já pode começar aí. Bem-vindo, Silvio. Oi, pessoal, obrigado pelo convite. É sempre bom a gente ter a oportunidade de falar sobre as coisas que a gente acredita, que a gente pesquisa. E o envelhecimento é um detalhe que a gente não pode esquecer, porque ainda é a melhor opção. É a melhor opção. Né? A outra opção é meio ruim, né? Morrer. Então, envelhecer ainda é a melhor opção. A gente tem que tentar aí envelhecer da melhor forma possível. E o processo de envelhecimento, ele é inexorável, né? Não tem como você não envelhecer, a não ser que você decida morrer. Então, se você não quiser morrer, você vai ter que envelhecer. E cada vez mais envelhecer tem se tornado o norte de uma sociedade midiática, uma sociedade preocupada com a beleza, uma sociedade que não aceita a velhice, não aceita na perspectiva da perda da performance, da perda da beleza da juventude. Então, as pessoas têm buscado cada vez envelhecer melhor, né? Não basta mais só pintar o cabelo, né? Agora a pessoa quer fazer plástica, a pessoa quer fazer... O Brasil era, não sei se ainda é, mas estava disputando com os Estados Unidos sempre a primeira ou a segunda posição com o maior número de cirurgias plásticas no ano. Então, isso é uma prova, de certa maneira, que apesar das cirurgias serem reparativas, algumas estão vinculadas também à manutenção da tentativa da beleza, né? Sim. De reduzir estética, né? A perda de colágeno, né? Já ficando mais velha, a pele vai dando aquela caída. E aí as cirurgias plásticas, elas acabam também se tornando um mote importante aí para a medicina, né? E até dentista que trabalha com harmonização facial. Então, isso tudo são características de uma sociedade que vem tentando permanecer jovem o mais tempo possível, né? E eu acho que é importante a gente divulgar isso porque a gente percebe que não há muita saída. Nós temos aí uma expectativa hoje interessante do brasileiro, né? Nós vamos ver aí que nós temos alcançado uma média de 76,3 anos, né? E desde 1940 já são 30 anos a mais que as pessoas estão vivendo, né? A mulher vivendo um pouco mais, vivendo 79,9 anos, e o homem morrendo um pouco antes, com 72,8. Quer dizer, então a gente está vendo que a mulher vive um pouco mais, por vários fatores que levam que isso aconteça. Né? O primeiro fator é que nós, homens, principalmente a minha geração, não a de vocês, mas a anterior à minha até, né? A minha um pouco menos, mas tem meio que ojeriza médico.
só vai no médico quase que carregado, né? O cara tá passando muito mal, o cara vai ao médico. Tem medo de ir a médico, não gosta de tomar remédio. A mulher não. A partir dos 40 anos, então, o pessoal tem um medo, não sei porquê. Medo muito específico. A partir dos 40 anos, o pessoal começa a fugir. Mas, Silvio, assim, a gente sabe que hoje em dia a gente está procurando esse envelhecimento e sustentar a juventude, né? Ou pelo menos a aparência dela, que você falou das cirurgias estéticas. Às vezes não é a melhor opção, mas a aparência... A mídia tem um papel muito importante nisso também, né? Sim, sim. Porque cada vez mais a gente está exposto a uma mídia mentirosa, né? A mídia que eu digo é assim, a imagem exposta é cada vez mais mentirosa, a sua né? automídia, a sua autopromoção. A pessoa coloca aqueles filtros e tudo mais, e aquilo ali engana, porque as pessoas acham que aquilo ali é uma realidade, só que é uma realidade muitas vezes inalcançável. E as pessoas acabam fazendo coisas, né, como o Silvio bem disse, para disfarçar a velhice, disfarçar o processo de envelhecimento. E só que chega uma hora que você não consegue mais fazer isso, né? De forma natural, assim, né? Não, é uma crítica que tem a definição de saúde da OMS, que seria o perfeito estado de saúde mental, física e social. Sim. Isso que você falou agora, dos filtros, que é algo inalcançável. O próprio Instagram estava limitando agora, eu acho, algo assim. O próprio Instagram estava limitando o uso de filtros das pessoas ou incentivando que não coloquem filtros. Até o fato do Instagram ter tirado o número de curtidas e tal, né? Um movimento social. Eu acho que assim, esse movimento social, que eu queria até perguntar para ele, que era o seguinte, não foi sempre assim que o envelhecimento foi visto, a vontade de envelhecer bem aconteceu, né? O que me parece, Silvio, não sei se você concorda, mas é que parece que aquele padrão de beleza que a gente fala tanto que as mulheres sofrem chegou também na terceira idade, né? Então o velhinho já não aceita mais ser velhinho como ele era antigamente. E até ouvindo um pouco do seu material, a gente percebeu que isso começou recentemente, né? Como o Pedro estava falando, ali pela década de 60. E apesar de ter sido sempre essas duas opções, ou morrer ou envelhecer, parece que só agora envelhecer bem passou a ser uma terceira opção, né? Perfeito. O que acontece? Quando você vai pegar as preocupações com a saúde, né, principalmente a partir de 48, né, essa sugestão aí que o Pedro falou sobre a OMS, que é a definição de saúde, que é o mais completo bem-estar físico, mental e social do indivíduo, ele é muito criticado, ainda mais porque nesse conceito ninguém tem saúde, porque o mais completo bem-estar é uma coisa inalcançável. Mas, ao mesmo tempo, ele rompeu com uma ideia de que saúde era ausência de doença. Então, antigamente, as pessoas não tinham doença nenhuma e eram consideradas com saúde, mas a gente sabe que o conceito de saúde ele é multifacetado. Tá? Ele não é somente a ausência de doença. E em 48, apesar de não dar conta de responder tudo que deveria responder, mas ele já foi um avanço, uma mudança paradigmática em relação à forma como as pessoas viam a saúde. Com relação aos idosos, né, não era um problema. A França, a partir dos anos de 1940, 50, produz um relatório chamado Relatório Larocque, onde eles começam a perceber o que estava acontecendo, porque as pessoas estavam envelhecendo, o que iam fazer com esses idosos, né? Começaram os eufemismos, né? A melhor idade, né? Terceira idade, e na verdade é uma tentativa de mostrar para a pessoa que não é tão ruim assim. O termo correto é idoso. Sim. Né? A gente até brinca às vezes com as pessoas, melhor idade para quê? Né? Agora tem até a quarta idade, né, Silvio? E a quarta idade seria a decrepitude, a idade em que você realmente precisa dos cuidados propriamente ditos. E a terceira idade é muito associada à ideia da felicidade, de um laissez-faire após o período de trabalho, porque, na verdade, o que eu vou falar agora é que não existia esse negócio de se aposentar. As pessoas não se aposentavam, elas não tinham esse momento, em tese, para se dedicar à vida propriamente dela. Ela começava a trabalhar, ela ia trabalhar na fazenda, lá principalmente antes da Revolução Industrial, onde as pessoas viviam em grandes fazendas, tinham 10, 12 filhos, e os filhos iam assumindo a posição do pai, estou falando daí de 1700, 1800, e aí o que acontece? Essas pessoas iam envelhecendo, iam morrendo no seio da família, os filhos assumiam e iam trabalhando até morrer. Em dado momento, isso muda. Passa a função do Estado, a construção dos Estados nacionais, a perceberem que essas pessoas elas começam também a onerar o Estado. Então, o Estado começa a se preocupar em oferecer condições de aposentadoria, através das caixas de aposentadoria, outras formas de fazer com que o indivíduo tivesse, ao final do tempo de trabalho, principalmente com a migração para a área urbana, ele começa a ter trabalhos que não necessariamente tinham a ver com o pai dele. Eles saem de lá da fazenda, vêm para a zona urbana, há um processo de urbanização no mundo, no Brasil é mais tardio, mas até os anos 60 e 70 a gente tinha uma população rural muito alta, e essas pessoas começam a trabalhar e se aposentar. Elas param de morrer
no seio da família. Elas passam agora a morrer nos hospitais, a morrer nos asilos, né? Que também mudaram de nome, passaram a ser casas de repouso. O asilo remetia à ideia de, pô, vou para o asilo, vai me botar no asilo, não quero ir, vai me abandonar. Então, essa ideia midiática também de abandonar os velhos no asilo também começou a mudar. E lá na França, eles fizeram essa pesquisa, e no Brasil começa a acontecer isso um pouco depois. Porque não se preocupava com o indivíduo já idoso. Se preocupava com envelhecer até determinado. Depois que você está idoso, fique em casa, não faz nada, não gasta energia, e quanto menos você se mexer, melhor. Tem uma listagem de recomendações, né? Tem uma listagem de recomendações, né? Aí, no Brasil, teve uma revista chamada Revista Educação Física com PH, que ela lista o decálogo para a longevidade. Uma dessas solicitações era: não durma mais do que 7 horas, com as janelas abertas e o quarto às escuras. Quer dizer, não se entendia nada de nada. Né? Isso é de quando, são Silvio? coisas Desculpa. Isso aí é anos 60, por aí. Fontes, não vozes da minha cabeça, né? Porque não tem referência nenhuma para isso, Não é de né? muito longe, né? Nenhuma. Era muito empiria, né? Não tinha muito estudo em relação a isso. As pessoas não tinham essa preocupação com o envelhecimento. Você tinha que, quando chegou velho, chegou. Né? A expectativa de vida, você vai pegar aí a expectativa de vida do homem, né? Se você for pensar no homem pré-histórico, né? Você vai ver que o cara não passava dos 30 anos. Né? Não passava. Aí, pessoal, quando eu reclamo das minhas dores de joelho, das minhas dores de coluna, vocês me chamam de velho, olha aí. Tá aí. Não, você ficou preso na pré-história. Pré-história, garoto. Parabéns. Já era pra eu ter Ficou na morrido, pré-história. já tô. Então, quer dizer, inclusive, essas questões do envelhecimento, elas começam a se tornarem preocupantes quando essas pessoas começam a tomar um vulto em termos quantitativos. Sim. Começa a ter muito velho. Sim. Começa a ter muito velho na rua. Então, o governo tem que fazer alguma coisa para isso. E aí começam as preocupações com a aposentadoria. Então, a aposentadoria foi um momento em que as pessoas começam a ter um espaço para não trabalhar. O que, num primeiro momento, lá nos anos 70 e até nos anos 80, isso vocês devem conhecer gente que aconteceu isso, o cara se aposenta e morre. Porque ele não sabe o que fazer com o tempo de não trabalho. Ele trabalhou a vida inteira, se dedicou a vida inteira. De repente, o cara está em casa sem fazer nada, ele perde a função. Faustão, quando, na verdade, o trabalho é uma parte da vida dele, não a vida dele. Sim. Né? E aí a pessoa vai lá, para de trabalhar e morre. Então, por quê? Porque o cara destinou toda a força vital dele para aquilo, ele não sabe o que fazer. E aí, a partir dos anos 70, né, como vocês já comentaram no início, né, das coisas que eu tenho escrito, no Brasil principalmente, né, na Europa um pouco antes, nos Estados Unidos um pouco antes, no Brasil aproximadamente aí em meados dos anos 60, início dos anos 70, começa uma preocupação com essas pessoas que estão velhas, e não uma preocupação para envelhecer. Então começa a surgir atividades físicas, exercícios físicos voltados para os indivíduos já idosos, e não para indivíduos que não são idosos ainda. Né? E isso criou um rebuliço muito grande. Quem mora na Tijuca, no Rio de Janeiro, tem uma estátua que é o Rádio Ginastas. Sim, né? ali na Sanspenha. Aquilo ali é uma homenagem, né, a um indivíduo que ele fazia ginástica na praia, pelo rádio. E as pessoas idosas tinham medo de fazer. Né? Tinham medo de fazer porque tinham medo de morrer durante o exercício. As pessoas tinham mais noção do que hoje em dia o pessoal seguindo os blogueiros do YouTube. Mais né? noção eles estavam num extremo e hoje em dia a gente está no outro extremo, né? Mas assim, se eu não me engano, existia até uma contagem máxima. Acreditava-se que o batimento cardíaco era finito, né? Não tem isso? O Neil Armstrong falou que ele só fazia os exercícios propostos pela NASA, mais do que isso não. E se o batimento cardíaco é finito e ele acelera os batimentos cardíacos, ele morre antes. Né? A gente está falando aí da Lua, anos 60. Sim, mas naquela época esse que eu falei da Sanspenha, um cara chamado Fernando Diniz de Magalhães. Ele fazia os exercícios pelo rádio e as pessoas faziam em casa. E aí tem relatos de idosos que falavam assim, nossa, eu pensei que eu fosse morrer, mas não, eu melhorei, como é que pode? Agora eu estou fazendo exercício, estou me sentindo muito melhor. Então isso a gente está falando aí de um momento, uma mudança de um paradigma onde o idoso pode fazer atividade física e deve fazer atividade física. Porque você tem a possibilidade de ampliar a sua qualidade de vida, você pode ampliar a sua qualidade de vida através do exercício físico regular. Então, o Fernando Diniz de Magalhães, que não era um exercício para idosos, mas era aberto a qualquer pessoa que pudesse fazer. Então, nos anos 60 e 70, não. O SESC, ele começa a oferecer trabalhos específicos para idosos, né? Voltados para idosos, né? Na França tem a Universidade Aberta da Terceira Idade, lá nos anos 70,
que eram espaços destinados para idosos. Então o mundo começa a perceber o quê? A gente tem que botar essas pessoas que agora são um número interessante, um número quantitativo, para serem mais participativos dentro da sociedade. Até porque então, começa... Desculpa. Até porque começa a representar uma pressão política também, né? Agora passa a ser um público votante também. Sim, e um grupo que tem dinheiro, em tese. Né? O que a gente está falando aqui, levando em consideração a classe mais abastada, os indivíduos vivem mais do que a classe menos favorecida. Então, ainda se morre muito cedo nas classes em que o trabalho ainda é muito pesado. Né? Isso não mudou. Mas as classe média, a classe um pouco mais alta, por conta desses avanços, né? Porque antigamente também a expectativa de vida era muito baixa, porque tinha muita mortalidade infantil. Sim. Então, a média, a expectativa era muito baixa. Nasce 10, morre 5, só tem 5 para envelhecer. Agora, se nasce 10 e morre 3, tem 7 para envelhecer. Então, esse detalhe também amplia a quantidade de pessoas com mais idade. Né? Então, essas pessoas que conseguem, na Idade Média, ou antes mesmo na Idade Média, as pessoas envelheciam, mas o quantitativo era muito baixo. Então a expectativa era muito baixa, mas as pessoas, alguns chegavam a 60, 70 anos, principalmente aqueles vinculados à nobreza, que tinham mais acesso, embora a higiene fosse terrível na Idade Média. Então as pessoas morriam de tudo, né? Não tinha penicilina, não tinha nada disso. Um outro detalhe interessante também, que ajudou nisso, foi uma mudança que se deu a partir dos anos 1950, começado na França. A França sempre liderando essas questões vinculadas aos idosos, junto com os Estados Unidos. Né? Teve uma mudança que foi importante, porque os 3 pilares da busca pela qualidade de vida foram alterados, que é a higiene, a dietética e a atividade física, nos anos 1950. Ou seja, começou a se perceber que a higiene é importante, eu tinha que tomar banho mesmo, tinha que escovar o dente, coisa que ninguém fazia. Eu tinha que prestar atenção que a alimentação podia me matar, então produtos muito gordurosos, não é dietética na perspectiva de emagrecer, a dietética no sentido da dieta. Sim, qualidade e por último, a qualidade da comida em si. Né? E por último, o exercício físico. Quase que espirrei aqui. E por último, o exercício físico. Então, esses 3 itens, né? A dietética, o exercício físico e a higiene, mudaram o panorama. Esse autor, que é um autor chamado Proust, no livro História da Vida Privada, da Primeira Guerra aos Nossos Dias, ele fala o seguinte: os higienistas, né, foram menos eficientes do que a mídia. A mídia foi mais importante para divulgar os hábitos de higiene, como usar shampoo, passar perfume, que as pessoas não faziam isso. Então, olha a mídia, mais uma vez, como ele falou muito bem aqui, influenciando os rumos da sociedade. Né? O ser e ser visto, né? O estar jovem, o estar cheiroso, né? A gordura passou a não ser mais aceita, passou a ser sinal de desleixo, porque numa época em que se morria de tudo, o cara que era mais gordinho, ficava doente, pesava 90 quilos e perdesse 10 quilos, ele estava bem. Mas um cara com 60 quilos que perde 10 quilos, fica cadavérico. Então a perda de peso, né, era importante também para manter a imagem do trabalhador como um cara produtivo. Ô Silvio, o que é engraçado, né? Porque você acabou de colocar a importância da mídia em anos passados, né, anos 60, anos 50, e hoje a mídia está fazendo um papel contrário, né? A sensação que dá é que a mídia está difundindo uma imagem surreal, né, uma imagem irrealista, e aí acaba confundindo a cabeça das pessoas. Né? E aí o processo de envelhecimento vai tendo seus problemas, suas complicações aí. A pessoa vai tentando buscar uma coisa irreal, se alimentar de maneira aquilo, né? O padrão de beleza e de saúde, ele extrapolou o real em quase todas as classes, né? As mulheres foram as primeiras a serem afetadas. Sim. E isso chegou eu ia falar terceira idade de novo, mas antes que eu tome um cascudo, na terceira idade, nos idosos. Pronto, lembrei. Boa, corrigiu. Nos idosos. Então a gente já falou de algumas pressões que sofreram para que tivessem essa mudança, né, recente, tanto da mídia quanto da política, e a gente queria falar um pouco também da pressão da parte da saúde mesmo, assim. Em que momento virou essa chavezinha? Porque você falou aí de uma parte um pouco prática, que acabou acontecendo meio que sem querer. Nossa, percebi que eu estou melhor, mas eu imagino que tenha tido também estudos nessa área que comprovaram essa importância da atividade física para o idoso. Mas mesmo assim, hoje em dia ainda não é todo idoso, apesar da gente já ter chegado a uma boa faixa desses idosos, ainda não são todos os idosos que praticam atividade física ou que acham que podem praticar uma atividade física. A nossa pergunta aqui é, como que a gente pode chegar até mais idosos? Qual o papel do profissional de educação física levar essa informação até os idosos? E como a gente pode também se beneficiar disso enquanto profissionais?
Para você ter uma noção, em 68 tem um professor chamado Fernando, na verdade ele é engenheiro, ele deu aula e tal, mas é o Fernando Teles Ribeiro, não é meu parente, né? Silvio Teles, mas não é meu parente. Ele traduziu um artigo búlgaro onde dizia que havia ganho de massa muscular em indivíduos já idosos, depois de fazer o exercício físico. Isso era tido como, nossa, incrível. Isso a gente está falando dos anos 60. Né? A partir dali, as pessoas começam a perceber que existe resultado comprovadamente científico de que a prática de atividade física ela reduz o processo de sarcopenia. O que é a sarcopenia? É a perda da massa muscular. Sim. Então, apesar de ser inexorável, você vai envelhecer, a prática do exercício físico, que é uma diferença entre exercício físico e atividade física, que fique claro. A atividade física ela não é planejada. Então, você vai da sua casa até o trabalho, você praticou uma atividade física. Se você vai para a academia, você está praticando um exercício físico. Se você começa a utilizar aquele caminho do seu trabalho até a sua casa na volta como uma coisa sistemática, planejada, aquilo passa a ser um exercício físico. Então, o exercício físico passou a ser preconizado, né, a partir do momento que as políticas públicas perceberam que o gasto com os idosos poderia ser minimizado se eles tivessem uma vida mais, com mais saúde e com menos problema físico. Né? É claro que isso é um pouco uma falácia, porque se você gasta menos dinheiro com o indivíduo vivendo mais e menos problemas, também gasta mais com a aposentadoria. Então, na verdade, é a qualidade de vida que importa. E a qualidade de vida é um termo muito subjetivo. Então, eu gosto de falar que o exercício físico ele promove a saúde e não a qualidade de vida. Porque você vai falar para o idoso assim, se você fizer atividade física, o exercício físico, você vai viver mais. Eu não posso dizer isso para ele, porque ele vai, toma lá um goró, enche a cara de cerveja, come uma coxinha toda engordurada e vai fazer ginástica. Não adianta. Não adianta. Então, na verdade, a qualidade de vida é um contexto muito maior. Mas que o exercício físico promove a saúde, ele promove a saúde. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar são políticas públicas que permitam que mais pessoas tenham acesso ao exercício físico. Né? Porque não adianta você esperar numa população de indivíduos muito pobres, né, indivíduos que não têm condição de fazer sequer um exercício físico direito, jogar neles a culpa de que eles busquem fazer o exercício físico se isso não é facilitado através de políticas públicas. Né? Não é muito fácil você falar como governante, não, a gente tem que fazer exercício físico, mas cadê as praças? Cadê os instrutores? Cadê os professores? Cadê as academias? Cadê os espaços para os idosos fazerem? Em locais não somente em Zona Sul, em Tijuca, em locais mais para dentro, em locais como Zona Rural, em locais com menor poder aquisitivo. Essas políticas elas ficam muito centradas nas regiões mais das capitais. Né? Então, a gente tem que primeiro brigar e lutar por condições de maior possibilidade de oferecimento de exercícios físicos para a maior quantidade de gente. Dentro das quantidades de gente, os idosos. Perfeito. Esse é o primeiro ponto. Né? Senão fica uma conversa fora do padrão da realidade. Não, fica retórico. É claro que nós temos que pedir os idosos para fazer atividade física, mas a gente não oferece isso para eles. O governo não favorece isso. Então, essa é uma das primeiras questões a serem ditas. Okay. Né? O profissional de educação física ele tem que estar atento, por quê? Porque essa clientela ela vai aumentar, ela já vem aumentando. Ela vem aumentando. E isso vai se tornar cada vez mais uma característica. O Brasil vai se tornar a 5ª nação do mundo em número de idosos daqui a 10, 20 anos. Ou menos. Então, nós vamos ser um país de idosos, como já acontece nos países europeus. Então, isso é uma tendência que vai acontecer. Então, as coisas vão mudar. Né? A saúde do indivíduo vai estar... E a saúde não é só o exercício físico. Não tem isso. Porque senão a gente fica com uma visão míope. A saúde está ligada ao trabalho, está ligada às relações familiares, está ligada ao transporte, está ligada à alimentação. Né? Por isso que o Pedro falou. Então, a gente às vezes não pode falar assim, atribuir ao exercício físico a responsabilidade da saúde dos idosos. Né? São políticas públicas, o governo tem que estar preocupado com isso. E não somente o exercício físico. Né? Então, não sei se é exatamente o que você perguntou, né, comentou comigo, mas a gente tem que estar preocupado em oferecer, mas é uma engrenagem. Sim, senão a gente fica uma visão míope do processo, entendeu? Me chama a atenção o que ele comentou agora sobre as diferenças sociais, né? Como influenciam ainda. Né? A gente estava comentando aqui, porque na época da pré-história o pessoal vivia muito pouco e hoje a gente vê essa diferença. Só que hoje você vê um choque de realidade muito grande ainda. Ele acabou de comentar
que a galera da Zona Sul, os idosos, né? A gente está falando da Zona Sul do Rio de Janeiro, que é um local onde tem um poder aquisitivo maior, tem acesso a tudo isso. E muitas vezes o Estado está presente nas zonas periféricas. Aliás, a única presença do Estado nas zonas periféricas é a polícia. Né? Você não tem acesso à escola, você não tem acesso à educação, à saúde, saneamento básico. Não de qualidade. Não de qualidade, mas assim, tem coisas que você realmente não tem mesmo. Então assim, atividade física, por exemplo, muitas vezes quando tem um campinho de futebol ali aberto, você é muito, né? É um luxo, na verdade. Que aí a pessoa vai lá, constrói em época de eleição e acabou. É um luxo. Então assim, olha como é que o processo de envelhecimento, ainda essa diferença social, né? A diferença é tão social, influenciável. você diz a diferença social e até a parte que o Silvio falou da aposentadoria, a própria aposentadoria, esse tipo de pessoa, esses idosos, eles chegam na idade idosa, a aposentadoria deles é tão inexistente, é tão inútil, que eles ainda continuam tendo que trabalhar de alguma certa forma. Então, claro. o tempo, a gente ter o tempo na prática mesmo, para praticar atividades exercícios físicos na idade avançada, é algo que ainda assim parece que a gente está trabalhando com a mesma ideia de nobreza e clero da Idade Média. Porque para você ter tempo de ir à praia, dar aquela caminhada na orla ali do Leblon, você é uma pessoa que tem um banco lá confortável, você tem dinheiro, você pode ir ali, passear e voltar. Enquanto que a pessoa que está lá na periferia, ele tem que estar trabalhando. Sim. E além disso, tem essa dualidade de pensamento, né, que foi o que o Silvio colocou muito bem, eu acho. Que é, se você melhora o envelhecimento do idoso, ele vai viver mais tempo e aí vai ter que pegar mais tempo de previdência. Sim. Né? Então, assim, o que o governo pensa nesse momento? Melhor matar esses velhinhos logo. Eu vou sobrecarregar o sistema de saúde ou eu vou sobrecarregar o sistema previdenciário? Há pouco tempo atrás, a gente teve um presidente nosso em rede nacional, TV aberta, dizendo que a expectativa de vida breve do brasileiro seria de 120 anos. Não sei se vocês estão lembrados disso, né? Ele foi ao vivo falar isso, o vampirão lá. 120 anos. Ele Mas tava, não é porque ele tem? É porque ele tem 120 anos. Não é porque ele tem 120 anos. Cada perna vai tem chegar. 120 anos, né? Aí é fácil, pro cara que é morto-vivo é fácil falar. É isso. Mas assim, eu entendo totalmente que a gente, enquanto pessoa física, tem assim as mãos meio atadas para poder agir nessa circunstância, mas quando a gente fala de política pública, eu me sinto até um pouco assim, pessimista, porque a gente pensa, ele deu o exemplo das capitais e quando não capitais, mas dentro da nossa capital, Zona Oeste e Zona Sul, já tem uma diferença tão grande, e Exatamente. na Zona Oeste já tem um problema tão grande de saneamento. E aí eu fico pensando, cara, se não tem oferta de saneamento básico, a gente está pedindo por espaços para promoção de atividade física, me parece, lógico que é tão básico, mas assim... Não é a preocupação dessa pessoa. Sabe? Me dá um pessimismo que... Ela nem chega a se preocupar com isso, né? Pois é uma coisa que eu fico um tanto triste. Então, mas essa questão, essa construção da atividade física, do exercício físico, né? Isso a pessoa não sabe, porque tem uma época que a promoção da saúde, né? Que tem uma teoria da promoção da saúde, que era a culpabilização da vítima. Uhum. E isso acontece até hoje. Tipo assim, você não fez exercício hoje, tem que fazer exercício. Eles jogam, a mídia vende essa ideia do exercício, tem que fazer o exercício. Aí o cara chega em casa, como o Pedro falou, ele trabalhou 35 anos. Aí o cara está com 65 anos. Aí ele ganha, sei lá, R$1.000 por mês. Aí ele tem que pagar a conta toda. Aí ele vai ter que arrumar um bico para trabalhar nos finais de semana. O cara com 65 anos. Aí ele vai chegar em casa e vai para a praça fazer flexão. Então, assim, por isso que é importante a gente discutir isso aqui, porque senão parece uma discussão de pessoas meio que fora da realidade. Vivendo numa bolha, né? Meio, a gente propor exercício físico, é óbvio que é bom. Se você falar assim, pô, Silvio, os idosos têm que fazer exercício físico, se ele pode fazer, que ele faça, supervisionado com um professor, atento às condições dele, se ele tiver a oportunidade de caminhar, que ele caminhe. É óbvio que isso é bom, isso é inegável, é uma questão que a gente não discute mais, ninguém discute mais isso. Né? É óbvio que é bom. Agora, os idosos, enquanto, não sei se o termo seria esse, mas enquanto classe, eles têm que entender que a própria construção desse saber, ela acontece para aqueles que têm um pouco mais de estudo. O cara que não tem esse estudo, o cara que não tem condição de se dedicar a isso, ele vai morrer mais cedo. Mas não vai morrer mais cedo porque ele não fez atividade física só, não. Ele vai morrer mais cedo porque ele acorda às 5 da manhã, com 65 anos, trabalha até às 7, depois trabalha até às 10, chega em casa, dorme às 11 e acorda às 4 para trabalhar às 5, às 6. Então, assim, essa é a discussão do que o governo
que é uma mudança que não vai acontecer da noite para o dia, é uma mudança que se dá a partir de muito tempo, mas programas como esse incitam nas pessoas essa questão do, cara, isso é verdade, eu não posso ser alienado e ficar assim, temos que fazer praças. Não, temos que fazer praças, Sim. mas as coisas têm que andar juntas, o saneamento básico tem que andar junto. Ah, eu vou fazer praça, mas o saneamento básico tem que andar, eu tenho que fazer o saneamento básico, eu tenho que fazer a praça também. Sim. Então as coisas são encadeadas, tem que ser uma política meio que matricial, que consiga dar conta de todas as coisas. Não tem dinheiro para tudo, então tenta fazer um básico, Faça algo, investe né? um pouco aqui, um pouco ali. O que não dá é a gente ficar atribuindo ao indivíduo a culpa de ele não fazer. Mas assim, Silvio, tem que fazer atividade física? Tem que fazer o exercício físico? Claro que tem que fazer. Ele tem que entender que os exercícios promovem uma melhora da questão fisiológica, o indivíduo vai ganhando maior autonomia, as questões ligadas à flexibilidade, ele tem uma passada mais longa, trabalhar o equilíbrio, minimizar o efeito da sarcopenia, que é a redução da massa muscular, ele vai ter uma qualidade de vida melhor associada a outras questões se ele fizer o exercício físico regular. Isso é inequívoco, ninguém discute isso. Mas, assim, se a gente não leva essa discussão para outras pessoas, principalmente nós aqui que fazemos parte de um grupo que entende o que está acontecendo, fica uma retórica de temos que fazer exercício físico por fazer. Sim. Então, nós não podemos nos limitar a isso, né? Temos que falar de outras coisas além disso. Uma das questões que a gente estava pensando até em levantar, e eu acho que encaixa como uma luva agora, já que a gente está tratando sobre saúde pública e sobre conscientização e sobre a diferença das classes, era uma coisa que a gente tinha muita dúvida para perguntar para você, a questão da balança nesse momento de pandemia. Aquela balança de que a gente tem que fazer uma escolha, porque não fazer atividade física é ruim, mas fazer atividade... Eu estou falando agora dos idosos. Não fazer atividade física a gente sabe que é ruim, exercício físico. Mas a gente sabe que ir para a rua fazer também é um risco. E o idoso é o grupo de risco máximo ali, né? Exatamente. Mas também fazer em casa, sem supervisão nenhuma, é outro risco. É isso. Dentro dessa balança, o que você acha que a gente... Porque, assim, tratando também da diferença de classes, claro. O idoso que mora num condomínio e tem condição de chamar um personal para dar uma aula para ele de máscara, com todos os aparatos de segurança, ele está até, de certa forma, amparado. Agora, aquele idoso que não tem e vai fazer com uma rádio como é que é? Rádio ginástica. A rádio ginástica, sozinho em casa, é outro risco. Então, assim, dentro dessa balança, o que você acha que a gente orienta para os idosos? Como profissional de educação física pode atuar nesse momento, né? Em todas as classes, não só para quem tem acesso. Tendo em vista também os meios digitais que agora já são permitidos, né? Já são cada vez mais difundidos. Vamos lá. Primeiro, existe uma questão que deve ser dita. Tem pessoas que começaram a fazer exercício físico, por incrível que pareça, na pandemia. Apesar de ter sido ruim para a grande maioria das pessoas, o deslocamento para algumas pessoas, para um quantitativo grande, eu me incluo nesse, foi reduzido, porque eu sou professor Estácio, sou professor da UFRJ, professor da UERJ, e o meu deslocamento agora eu faço como eu estou fazendo com vocês aqui. Se eu tivesse que ir para ir hoje para o estúdio de vocês, eu teria dificuldade, porque eu dei aula na UFRJ remotamente até 3 horas. Então, o meu deslocamento seria mais complicado, né? Então, o organismo, o que acontece? Né? Tem umas células chamadas serial killers, né? Que elas ficam no corpo para minimizar os impactos do exercício físico. Quando você tem um problema, alguma coisa, elas vão lá, elas atacam algumas lesões que acontecem e que essas células elas ajudam na recuperação dessas lesões que são ocasionadas quando você faz o exercício, quando você tem alguma enfermidade, alguma coisa. Né? Se você não está acostumado a fazer exercício, toda vez que você faz o exercício, você de uma certa forma, não é esse o termo, mas você lesiona o corpo para que você melhore. Você lesiona para melhorar. Né? Você tem um trabalho de hipertrofia, por exemplo, você tem você fica com dor pós-treino, né? Essa dor ali ela é sanada com essas próprias células e outros mecanismos, mas você traz essas células para ali, para resolver aqueles problemas musculares, que não são problemas, mas que são reações naturais ao exercício físico, certo? Quando você faz musculação, você não volta para casa com dor? Essa dor pós-treino que acontece até 48 horas é uma reação do seu corpo ao exercício físico. Quanto mais exercício você fizer, menos essa dor vai existir até o momento que essa dor vai desaparecer. Mas as lesões ocasionadas do próprio exercício, elas acontecem nas fibras musculares. Isso é um ponto pacífico. Se você nunca fez exercício e passa a fazer, você desloca muito dessas células para esse momento da musculação. E você vai desguarnecer o organismo dessa defesa. Então isso tem que ser feito com muita parcimônia. O cara nunca fez exercício, vai lá, faz exercício direto, fica tão cansado e tão
o corpo está tão preocupado em curar, não é esse o termo, mas fazer essa adaptação, que é o termo mais adequado, essa adaptação ao exercício físico, ele pode diminuir a imunidade dele e pegar o Covid. Então, a prática do exercício físico ela tem que ser orientada, ela tem que ser feita numa quantidade inicialmente leve, para que você não diminua a sua imunidade e que isso não venha a te ocasionar um problema de inclusive, pegar o Covid. Esse é o primeiro ponto. Então, se você é um idoso que já vinha fazendo atividade física, é uma questão que você pode continuar fazendo em casa. Né? Você vai para a rua, é sempre um risco. Existem alguns estudos que mostram que a caminhada, se você mantiver uma distância de mais de 1,5 metro, 2 metros do indivíduo da sua frente, com máscara, você poderia caminhar ao redor da praça, se você for sozinho ou, no máximo, com uma pessoa que mora com você. Então, se você tem essa possibilidade, né, de não descer de elevador com mais de uma pessoa, que também é isso, desce do elevador lotado de gente, você desce do elevador sozinho, com alguém que você vai da sua família, tem uma praça que você pode caminhar de máscara, mantendo uma distância da pessoa que está andando na sua frente, não manter contato com ninguém no trajeto, porque você encontra alguém no caminho, bate papo com um vizinho, bate papo com um amigo que você não vê há muito tempo, aí cria um grupo de pessoas na esquina, aí não adianta. Então, se você sai de casa para fazer o exercício físico destinado a esse tempo para isso, com essas preocupações, não andar no elevador, não conversar no caminho, mantendo uma distância de outras pessoas que estão à sua frente, né? Eu acho que é recomendado. Por quê? Porque senão você vai também ter outros problemas. Eu dou o exemplo do meu pai. Meu pai tem 88 anos. No primeiro momento eu não entendia como era o coronavírus, falei, fica em casa. Não sei o que é, fica em casa. Depois que você começa a entender o processo, você percebe que ele começou a ter outras questões. Ele parou de dormir, ele começou a se alimentar mal e começou a ficar muito agitado, porque ele tinha um costume de andar de 1 a 2 vezes por dia. Claro que eu estou falando de uma classe social que permite que isso aconteça. Ele não tem que trabalhar, ele é aposentado, tem uma aposentadoria que permite ele que faça isso. Sim. Agora, a moça que toma conta dele, a minha sugestão é leva para a praça, de máscara, mantenha uma distância, elevador só você e ele, e mantenha uma atividade regular. Né? Pelo menos a caminhada. Porque senão você vai manter a pessoa enclausurada em casa e a pessoa acaba desenvolvendo outros problemas que não aqueles. Agora, isso é com muita parcimônia, com muito cuidado. Nunca andou. Aquele dia você vai andar 1h30? Não. Aquele dia você vai descer, vai andar 15 minutos, volta para casa, no outro dia anda 15 minutos de novo, na outra semana você aumenta para 20, você vai aumentando paulatinamente para que você não se desgaste num primeiro momento eufórico porque está fazendo exercício físico, baixe a sua imunidade e seja um alvo mais fácil do coronavírus. Entendeu? Então são essas preocupações que eu acho que o profissional de educação física tem que levar em consideração também. Né? Porque não, a gente toma um coronavírus que a gente não sabe quando vai acabar, né? Sim. Foi muito bom você falar do uso de máscara, que a gente tenta reforçar aqui. Obviamente, como a gente está gravando um podcast, no momento a gente não está, mas a gente está sempre com álcool em gel aqui, todos nós testados. Mas toda vez que você for sair na rua, por favor, usem máscara. E também quando você fala sobre sempre que possível usar um especialista, né, consultar um especialista, você não está falando da blogueira, você não está falando daquela pessoa que posta o treino no Instagram, porque por mais engraçado que pareça, também junto com essas pessoas que começaram a atividade física, o exercício físico na quarentena, grande maioria eu não sei, mas assim, grande parte foi levada por esses influenciadores, assim, que também acabam divulgando o exercício físico talvez de uma maneira errônea, né? Na verdade, o exercício orientado é sempre a melhor opção. Né? Orientado por um profissional, por um professor de educação física. Né? Claro. Eu acho que essa é a melhor opção. Né? Porque ele tem a experiência de, inclusive, dosar a proposta de exercício que ele está te fazendo. Exatamente. Ele vai chegar, não faça isso nessa intensidade, porque isso vai ocasionar um problema para você. Porque o pior do que você fazer é fazer mal feito, se lesionar e ficar em casa sem poder sair. Você arruma uma distensão, arruma uma dor na coluna que você vai ficar impossibilitado de fazer outras coisas. Então, na verdade, o exercício acaba sendo o revés disso, né? Se você não faz orientado. Mas não é todo mundo que pode fazer. Vocês comentaram muito bem a ideia da questão remota. Essa é uma coisa que vai ficar. Acho que o efeito da pandemia no exercício físico, para muitos profissionais, é a possibilidade da atividade remota. Mas a gente está falando também, de novo, eu sempre bato nisso sem querer ser prolixo, mas sendo, quem é que tem acesso remoto a um profissional de educação física, um professor de educação física que vai fazer isso? Talvez o nosso público aqui tenha, as pessoas que estão nos ouvindo. Se tem, ótimo. É uma opção. É uma opção.
O cara vai te orientar, se for um bom professor, vai ter a oportunidade de você ligar a câmera e ele vai acompanhar o seu exercício, vai propor a intensidade, vai montar um planejamento, o que as pessoas às vezes não entendem que é super importante. Como é que eu vou ter um planejamento? A minha aula de hoje, ela tem que ser parecida com a de amanhã e mais intensa do que a de semana passada, do que o mês passado. Eu tenho que ter uma progressão, tanto pedagógica, quanto de intensidade do exercício. Porque senão, eu não estou te oferecendo uma proposta que eu diga para você, você está melhor hoje e vai estar melhor daqui a um mês. Porque hoje eu brigo com a namorada, a minha aula é intensa. Amanhã eu estou de bem com ela, a minha aula é leve. Não, eu tinha um treino com meus alunos aqui que eu falava, o nome do treino era Botafogo Perdeu. Eles sabiam que quando o Botafogo perdia, eu vinha pra descascar. E tinha um treino que era o Botafogo Perdeu pro Flamengo. Que aí, cara, a galera até faltava o treino. Nossa, esse ano com o Botafogo sendo rebaixado deve ter sido... Eu tô sem aluno, ninguém tá nem vindo. Então, algo interessante sobre isso é que quando a gente fala dos influencers que estão falando sobre atividade física, algo que as pessoas não percebem é que eles estão ali apresentando uma proposta de exercício físico, só que a função do professor de educação física vai muito além disso. Ela não só monta qual treino você tem que fazer. Ela, como você falou, ela monta, ela faz a dosagem daquilo, ela faz a avaliação daquilo. A gente já falou isso em outros programas. Ela faz os picos, né? Ela estuda os picos de ápice da sua atividade. Enfim, é óbvio que a gente não estuda 4 anos para aparecer no Instagram, enfim, falando quase. O que me incomoda nisso é que muitas vezes esse pessoal influencer, o que eles estão falando não está errado. Porque aquilo ali foi passado provavelmente por um profissional para eles. Para ele. O problema é que eles passam o que eles estão fazendo como se fosse um negócio mágico, né? Um idoso fazendo isso. Exatamente. E aí, sei lá, o cara tem 10 milhões de seguidores, né, pessoas inscritas, enfim, não sei. E aí daquele ali, sei lá, se 1% fizer aquele negócio e se lesionar, arrumar um problema, já está feito estrago. O que você falou é perfeito, porque assim, bate com uma das coisas que o Silvio fala na apresentação dele, na tese dele do doutorado, que é o seguinte, a importância, como o Brasil está atrás nesse processo, e a importância da conscientização do exercício físico, de como fazer o exercício físico, desde a base, desde a infância, desde a educação física escolar. Porque você vê lá na China, o pessoal sempre acha muito legal ver na China, o pessoal fazendo Tai Chi Chuan, ou então usando aqueles aparelhos da praça. Mas você vê que eles fazem aquilo ali com um nível de consciência, eles sabem o que eles estão fazendo. E fazem desde novos, né, cara? Então, isso... Essa que é a grande questão. Aprende movimento, né? Aprende movimento. Eles não começam a fazer o exercício já idosos. Eu acho que esse que é o grande X da questão. A gente aqui está falando sobre atividade física voltada para o público idoso. Mas o ideal é que a pessoa já faça atividade física desde muito cedo, para atrasar esse processo senil, né, de envelhecimento celular e muscular e tudo mais, sarcopenia, para poder chegar na fase idosa, né, na terceira, quarta idade, aí, que o Silvio não gosta, mas nessa época, bem, ainda ativo, né, com uma autonomia razoável, e a gente pode falar de autonomia positiva, autonomia negativa, que são alguns conceitos, mas com algum tipo de autonomia, né? Dependendo do mínimo possível das pessoas. Sim. E falando desses que já têm assim, a sabedoria do movimento corporal, a gente pode falar também dos ex-atletas, né? Sim. E como eles lidam com a velhice, assim, porque a gente tem também uma parcela bem menor, lógico, mais representativa dos idosos que praticavam muitas atividades físicas, ou às vezes bem intensa, quando jovens, por algum motivo pararam. E hoje em dia elas têm algumas questões com isso, né? Principalmente esses que estão presos em casa, assim, presos, né? Como você vê essa questão do ex-atletas, assim, principalmente com essa... surgiu esses novos campeonatos, Masters, e como você enxerga isso? Foi mal eu ia te interromper sem querer, mas é pra convidar. Eu ia perguntar se tem lá no Fluminense tem Polo Master também. Junto com essa pergunta dele, pra saber se vocês têm Polo Master lá também. Porque agora eu sou Master. Então, essa é uma preocupação bem menor, né? Porque normalmente o cara que é ex-atleta, ele não é professor de educação física, então ele reproduz o que ele fez ao longo da vida dele de atleta. O que, na verdade, muitas vezes acaba ocasionando um problema, porque ele vê que a cabeça pensa, mas o corpo não executa, né? E aí você entender, eu que tenho praticado polo aquático, né, Master, vivencio isso muito, porque você tem uma possibilidade de pensar como você vai fazer, mas o corpo não executa mais. Essa prática do Master, né, ela tem que ser muito pensada porque não é mais um atleta, né, ou no máximo ele é um atleta Master. E reconhecer essa função, reconhecer as suas limitações é a grande chave do processo.
Então, você vai tentar criar um planejamento, se você vai ter uma competição master, né? Se você tem alguma coisa que você vai competir, esse planejamento é decisivo, porque senão você vai igual aquele peladeiro de final de semana, que é o pior possível. O cara tá acima do peso, vai no churrasco, bebe cerveja e joga futebol no sol. Então, assim, aí cabelo. É quase o cara que é ex-atleta master, né, que é ex-atleta agora é master, se ele ainda vinha praticando a Maria Lenk, ela passou mal e acabou morrendo nadando na piscina do Flamengo. Um professor conhecido meu, amigo meu, chamado Antônio Canetti, estava nadando do lado dela e ela passou mal, desmaiou na piscina nadando, com 90 e tantos anos. E era só a Maria Lenk, só. Mas ela tinha rotina, ela não foi nadar aleatoriamente. Exatamente. Ela tinha Exatamente. Exatamente. Ela era uma coisa, ela acabou tendo um problema porque ela teria em casa, ela acabou tendo ali porque aquilo para ela era muito importante, né? Era muito decisivo, né? Ela gostava, aquilo dava a ela muita felicidade, né? Mas a prática do exercício físico para o indivíduo que já é master, ela é uma preocupação e que vai acabar... existem campeonatos mundiais masters que tem mais amplitude do que os campeonatos não masters, né? E isso também é uma tendência, né? Isso é uma tendência, porque vai ter mais gente velha, mais gente querendo praticar. Então, eu acho que talvez mais uma caminho, possibilidade de mercado também, né? Para os professores de educação física. De mercado, com certeza. Pensando em que é importante reconhecer os limites, nada melhor do que um profissional de educação física para poder trabalhar em cima disso, né? Exatamente. Identificar o limite de cada um ali, de atleta. E falar de limite para um cara que é ex-atleta e que agora tá achando que atleta Tava acostumado a passar os seus limites. Isso, né? O cara como agora é atleta master, entender que se ele passar do limite é um pouco diferente do que ele passava do limite lá quando ele tinha 20 e poucos anos. Mas aí é a hora que ele sentir aquela dorzinha na costela e ficar na dúvida se é cãibra ou se é infarto, ele vai. Mas isso o Pedro vai sente. Se ligar. Isso o Pedro sente nem chegou nos 30 ainda, quer dizer, acabou de chegar. Já passei dos 30. Mas é engraçado porque assim, a gente vê, eu tenho acompanhado no judô muito o master. E tem um pessoal que voltou e tem um campeonato mundial master que é muito legal, é open, então você se prepara, pega e vai. Tem um pessoal que está se preparando para ir e com uns 30 e pouco, 40 anos, 40 e pouquinho, e estão se sentindo tão bem e estão ficando tão em forma que de brincadeira tem uns caras que estão lutando no sênior com o pessoal de 20 e poucos anos e tá dando trabalho, cara. Muito legal isso. E tem um pessoal, na verdade, assim, certos tipos de atividade física você consegue atingir um pico de rendimento a partir dos 50 anos. Por exemplo, as atividades físicas de fundo, os esportes de fundo, né, as corridas, ultramaratonas, você consegue ter o seu pico de rendimento com 60, 60 e poucos anos. Isso é muito legal. Isso é bem interessante. A ciência, nesse sentido, tem evoluído bastante também, né? É uma ciência nova, ele mesmo falou, começou ali por volta dos anos 60, se eu não me engano. Mas tem evoluído, assim, muito. E tem que evoluir, até porque, como a gente falou, representa um buraco no mercado, né? Que vai crescer cada vez mais. Então, é bom que a gente tenha profissionais adequados para atuar ali. E falando ainda de atleta, às vezes, o que eu percebo, talvez seja coisa de vozes da minha cabeça, né? Fazendo assim a referência a sei lá de onde. Mas que muitas vezes o que faz falta para o ex-atleta é aquela emoção da competição. Nossa. Então, muitas vezes, uma boa opção talvez seja mudar a modalidade. Objetivo. Um exemplo, um atleta, sei lá, de futebol, se aposentou, não vai mais jogar. Perfeito. Parte para um golfe. Pô. Né? E vai competir aí, sei lá, até quantos anos. Sim, sim. São esportes com uma intensidade menor, mas que assim, ainda tem eu ia um nível chutar de a bolinha com certeza. Enfim. Eu não sou ex-atleta de alto nível e tal, mas assim, óbvio, os esportes de impacto, como era o judô pra mim, ou então o futebol, você não vai conseguir manter em alto rendimento, em alto nível, mas você buscar uma opção, como você falou, é o ideal. E pra você vai ter aquela adrenalina lá em cima, manter né? o objetivo. Eu acho que o que falta pro atleta quando a gente acaba de competir, para São de competir. Os picos, né? Não, é você ter uma competição, ter um foco. Porque a gente treina pra competir. A gente treina pra ganhar uma medalha, a gente treina pra ajudar o nosso time, tem aquela convivência com aquela galera que tá ali te puxando, né? Então, assim, você ter um foco, por mais que não seja aquele seu esporte, mas, pô, você muda o esporte, vai fazer uma corrida, um triatlon, algo menos lesivo. Tem todo o lado social, desculpa. Atletas de corrida fazem isso, né? Sim. Eles começam com 100 metros, aí vão envelhecendo, passam para 200, 400, 800, vão chegando a provas de fundo, né? E tem todo o lado social, que o Pedro tava falando disso, né? Assim, tem idoso que procura a igreja para socializar, tem gente... Tem idoso que vai nos bares. Olha que coisa legal.
Você falou uma que é uma atividade física, ele tá na dúvida, Silvio. Não sei se chega a ser atividade física ou exercício físico. Os bailes da melhor idade. Aquele lugar... Tem que ver a periodicidade, né? Se é uma vez por semana, corre o risco de ser igual o peladeiro, né? Tem velhinha que vai pra lá e fica horas dançando, cara. Sim, já maneiro demais. Exatamente. E tem o lado social, rapaz. Troca de dentadura nessas festas, você não faz ideia do que deve ser. Mas é um lado social muito importante, assim, né? A gente tem que lembrar que ciência não é só aquela da saúde, né? Existe todo o lado social da ciência também, que também é muito importante, que o esporte pode trabalhar isso também. Bem, mais alguma coisa? Acho que eu tô feliz, cara, com esse papo. Foi muito bom. Silvio, quer adicionar alguma coisa ao nosso debate aqui? Não, eu acho que eu queria parabenizar vocês, porque é importante a gente pensar aqui, fazendo um resumo, né, as coisas que nós falamos, né? A primeira, por exemplo, é a importância do exercício físico para todos. Para todos. Né? Isso tem que ser uma prática. A gente chegou a essa conclusão aqui, que se o exercício físico ele é democraticamente oferecido, isso é melhor para todo mundo, né? Claro. Esse é o primeiro ponto. Perfeito. Segundo ponto, as questões vinculadas às políticas públicas. Todas as pessoas que nos ouvem devem clamar, devem buscar, escolher os seus governantes, aqueles que principalmente valorizam as políticas públicas que democratizam a oferta de exercícios físicos para todos. Perfeito. E não somente propostas eleitoreiras de fazer pracinha, fazer atividade física ali, não, tem que ser uma proposta para todos. Eu vou até aumentar o volume na hora dessa frase, na hora de fazer isso na edição. Que boa, merece, editor, cara. Editor. Bota legenda. Isso faz com que a gente, primeiro, pressione e mostre que nós somos pessoas que entendem esse processo e que não podemos só culpabilizar o indivíduo que ele tem que fazer exercício físico, né? Outra coisa que eu acho importante ressaltar é que buscar a orientação de um professor de educação física sempre que possível. Sempre que possível. Claro. Porque às vezes você ignora isso e o exercício mal orientado ou não orientado pode te tirar de um trabalho, pode te colocar em casa lesionado semanas ou coisa pior. Então, antes que isso aconteça, preste atenção nas suas escolhas, né? E para fechar, é que a gente tem a consciência de que vamos envelhecer, é um fato, né? Enquanto sociedade, vamos envelhecer, é inexorável e nós temos que nos preparar para isso, tanto fisicamente quanto mentalmente, e não ficarmos reféns dos processos de digitalização corporal, onde as revistas, onde as imagens passam um corpo, passam uma posição corporal, seja ela de que classe for, que muitas vezes é inatingível. Países já estão proibindo Photoshop, ou se não estão proibindo, obrigam a dizer que fez Photoshop na foto. Então, assim, sermos críticos quanto ao nosso corpo, entendemos nosso envelhecimento como uma dádiva, porque não só, apesar de todos nós venhamos a envelhecer, muitos mais, outros menos. Então, valorizar aquilo que é possível e estarmos preparados para que essas mudanças corporais sejam as mais amenas possíveis. Aceitando as limitações, né? De verdade. E eu espero que esse vídeo seja um dos mais vistos, porque essa fala é, assim, muito importante mesmo, ainda mais quando a gente está debatendo, né? Gordofobia, todas essas distúrbios de imagem que a gente pretende trazer no próximo vídeo, a aceitação da própria imagem corporal é algo que a gente tem que falar muito. Acho que é realmente, assim, algo que o professor de educação física tem quase que a obrigação de falar. Obrigado mesmo, Silvio. O último aviso, né? Nós trabalharmos as diferenças. Sim. As diferenças, não só a diversidade. A diversidade é uma característica da diferença. Somos diferentes, então nós temos que ser uma sociedade plural e valorizar as diferenças. Então, gordofobia, o ageismo, que é o preconceito contra a idade, o racismo, todas essas formas de exclusão, elas têm que ser cada vez mais combatidas, porque isso vai fazer com que a sociedade perceba que as pessoas são diferentes. E o fato de ser diferente não me torna nem melhor, nem pior do que o outro. Perfeito. Então, nós entendemos esse processo como decisivo para que a sociedade possa avançar. Excelente. Muito São bom, peças diferentes no quebra-cabeça que formam uma coisa só. E a gente não podia encerrar melhor. Cara. Só tenho a agradecer. Cara, galera, a gente não fez uma coisa desse programa. O programa foi tão natural, a gente foi seguindo. A gente não pediu, nem o like. A gente não pediu nenhuma vez. Olha só, é blogueiragem, a gente não tá acostumado com essas coisas. Ó,
Professor da UERJ, UFRJ, Estácio, técnico do Fluminense, fora todo o currículo Lattes dele, que você pegar pra abrir, eu já fiz isso, você passa um dia subindo aquele negocinho Vai dar ali. mais 1 hora aqui de programa. Além de tudo, o cara é meu orientador de mestrado, então olha só. Meu irmão, se vocês não Olá, derem afetivo, o objetivo aí de 1000 likes nesse programa, pô, vai dar ruim pra gente. Então, não vale muito a pena, porque foi muito legal. Acho que, além de que você falou, de ser o programa mais assistido, a gente falou tanta coisa legal que tem que ser compartilhado. Então Sim. compartilhe esse vídeo, compartilhe esse trabalho que a gente Acho está que trazendo merece. aqui, porque não é só nossa informação. A gente O passa recado pra é muito todo importante, mundo. merece. Perfeito. Merece ser É um difundido, recado que ser a gente divulgado. espera que chegue a mais gente. É isso. Silvio, obrigado. Volte que mais agradeço, vezes gente. para a gente poder conversar um pouco mais sobre esse assunto e outros aí. Mais uma última coisinha, Silvio. Tá ótimo. Quer passar os contatos pro pessoal para te encontrar, para te ouvir? Tem o GPES que tem... Passa aí pra gente, então. Quem quiser acompanhar as nossas pesquisas, né, nós temos o grupo de pesquisa em Escola, Esporte e Cultura, que é sediado na UERJ, na UFRJ, e momentaneamente tem encontros semanais, todas as quintas-feiras, de 9h30 a meio-dia, onde nós congregamos professores, mestres, doutores, pós-doutores, estudantes, professores de outras áreas, produzimos artigos, escrevemos livros, vamos a congressos, fazemos palestras. A ideia é difundir o conhecimento. Tá? Então, o GPES ele é aberto a quem quiser. Quem quiser conhecer esse processo, quiser buscar um mestrado, buscar um doutorado, buscar artigos, é só entrar no www.gpesc, né, Grupo de Pesquisa em Escola, Esporte e Cultura, gpesc.com.br. Lá você vai ter os nossos artigos produzidos, todas as informações, e nossos encontros voltam somente em março. Nós estamos agora de recesso. Mas vai ser um prazer. Lá você vai ter o Fale Conosco, pode mandar uma mensagem direto para mim pelo site. E o meu e-mail particular, silvioteles, com 2 L's, @ufrj.br. Também já Se tá quiser aqui. contato comigo, estou sempre à disposição. Tá bom? Valeu. E isso fica como também um ganchinho para o próximo programa que a gente tem vontade de fazer, que é falar justamente sobre a carreira dentro de uma faculdade, né? Assim, a carreira escolar, digamos assim, do profissional de educação física que deseja seguir para o mestrado, doutorado, já que todos nós temos formação continuada. E, Silvio, mais uma vez, em nome da Academia de Quinta, agradeço demais. Esse foi um papo, assim, acima do que eu esperava, um tanto menos técnico, mas um bate-papo mais interessante globalmente falando. E obrigado de verdade, viu? Tá ótimo. Obrigado, gente. Valeu. Um Galera, Pedrão, Thiagão, Isso aí, galera. mais Um abraço, uma Academia gente. de Quinta pra vocês. Galera, espero Até que a vocês tenham próxima. curtido. Curtido de verdade, deixa eu curtir aí. Valeu, até a próxima. Vinhetinha.